Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus aí? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia. Muito feliz de estar aqui, né? Nessa noite. Creio que o Espírito Santo tem algo a compartilhar com os nossos corações. Essa tarde eu fui muito ministrado. Depois que cheguei aqui nessa casa, o Espírito Santo ministrou também muito meu coração. Compartilhei algumas coisas com o pastor Isaac e não sei, aperta o cinto aí que a gente vai acelerar. Amém? Você pode repetir algo comigo? É chegado o reino. Com convicção, você pode repetir isso comigo? É chegado o reino. É chegado o reino. E tantas coisas nessa noite já cooperaram para que essa palavra pudesse ser confirmada no meu coração. A Vicky ministrando sobre o reino de Deus, a pastora Rose trazendo essa profecia que aconteceu em Toronto, no Canadá, na igreja do aeroporto, algo tremendo sobre o nosso país que a gente já vê acontecendo. A gente não escuta que vai acontecer, nós já vemos isso acontecendo. Aquilo que foi declarado lá atrás, que parecia loucura aos olhos humanos, hoje a gente já vê isso acontecendo. Mas ainda não chegou, não culminou, né? Não chegou no seu ápice. A gente crê que tem muita coisa a acontecer, muita coisa para realmente ser destravado. Mas só vai ser destravado a partir do momento que eu e você entendermos que é chegado o reino. A partir do momento que eu e você entendermos o que está liberado, o que está sobre, o que foi depositado sobre a nossa vida, o que está à nossa disposição. E para começar, né, para ilustrar um pouco isso, agora no mês de junho, meu filho mais novo, ele faz aniversário dia 25 de junho, e a gente ganhou um passeio. Eu, a Dani e as crianças ganhamos um passeio para um hotel, e esse hotel estava com a hospedagem e comida e bebida, tudo liberado. O que a gente quisesse comer e beber, no período que a gente estava naquele hotel, estava tudo liberado. Tudo à nossa disposição. O check-in era sexta-feira, 14 horas, e o check-out era no domingo, às 10 horas da manhã. E a gente agradeceu e foi desfrutar daquilo que estava liberado. Aí passou ali a sexta, tivemos uma tarde maravilhosa, tivemos uma noite muito boa mesmo. Passou o sábado, um dia incrível. No domingo, check-out 10 horas da manhã, nós fizemos o quê? Acordamos, amanheceu chovendo esse domingo, sexta e sábado, dias maravilhosos, e domingo choveu. Olha o cuidado, né? Preparou, final de semana maravilhoso, no domingo choveu, a gente acordou, passeamos um pouco pelo hotel e arrumamos a nossa mala por volta das 10 horas, que era o check-out, e a gente partiu, fomos embora. E quando a gente estava voltando, né, para a nossa casa, a Dani foi mandando mensagem agradecendo a pessoa que tinha presenteado a gente, e a pessoa perguntou se nós tínhamos gostado do almoço do domingo. E a gente voltando para casa de barriga vazia, pensando em chegar em casa, vamos fazer almoço, Aí eu e Dani, né, como a gente não é bobo, falamos o quê? Vamos voltar, né? A gente voltamos para o hotel, paramos o carro em frente ao hotel, fomos à recepção, a pessoa que presenteou a gente disse que estava incluso o almoço. Sim, está incluso o almoço, sobremesa, bebida, está tudo incluso. Aí nós fomos para o lugar, almoçamos, ficamos mais umas 3 horas lá dentro do hotel. Não é só comendo não, tá, gente? A gente também passeou por lá, né? Ficamos mais um tempo lá dentro e depois retornamos para casa. A gente não sabia o que estava disponível. Sabíamos e usufruímos de parte daquilo que estava disponível. Mas tinha mais coisa disponível. Tinha mais coisas pagas. E nós não tínhamos desfrutado porque nos faltava conhecimento. Nos faltava informação. E a obra de Deus, ela não foi parcial. Jesus, ele não veio para pregar salvação. Jesus trouxe salvação nele mesmo.
Jesus veio inaugurar o reino. Ele veio trazer o reino e colocar à minha disposição e à sua disposição não um reino nos céus, mas o reino do céu na terra. Não é para quando nós morrermos estarmos eternamente com Ele. Isso é consequência do que Ele fez, da nossa resposta ao que Ele fez, mas nós já podemos viver e desfrutar do que Ele fez aqui, desde já. Como cantamos, como o Cordeiro falou aqui, ser suas mãos aqui na terra, ser os seus pés aqui na terra, olhar com os olhos dele de graça e amor, viver essa realidade. Só que para isso a gente precisa entender o que foi pago. O preço já foi pago. O céu já está pronto. Deus, Ele não financiou e está pagando a prestação. O sangue derramado de Jesus foi suficiente e foi de uma vez por todas. De uma vez por todas. E Ele deixa bem claro, quando está na cruz do Calvário, Ele deixa bem claro: está consumado. Não é será consumado, não é um dia vou pagar o preço, não. Ali Ele declara: está consumado. O que precisava ser feito foi feito, o que precisava ser pago foi pago. E agora, será que eu e você sabemos o que está à nossa disposição? Queria te convidar a abrir um texto na carta de Paulo à igreja de Roma. Queria te convidar a abrir em Romanos capítulo 1. Queria ler com você 2 versículos do primeiro capítulo de Romanos. Você que está com sua Bíblia, você que está com seu aplicativo, abra por favor Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 e versículo 1. Romanos 1:1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Repete comigo: Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus. Repete comigo: Evangelho de Deus. Agora pula, salta do versículo 1 para o versículo 9 comigo. Versículo 9, Paulo diz assim: pois Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho. Repete comigo: Evangelho de seu Filho. Então aqui a gente vê 2 boas notícias. Uma boa notícia de Paulo, uma boa notícia para que ele viva, e uma boa notícia para que ele sirva. A boa notícia, a primeira boa notícia do capítulo 1, do versículo 1, Paulo deixa claro ali que ele foi chamado, separado para o Evangelho de Deus, para servir a Deus no Evangelho de seu Filho Jesus. Então, quando eu olho para o Evangelho de Deus e para o Evangelho de Jesus, às vezes a gente não consegue perceber a riqueza do que o texto está querendo descrever para a gente. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de salvação. O que Jesus trouxe nele mesmo foi a boa notícia de salvação. O profeta Isaías fala sobre isso, e nele se cumpre. É aquele que João Batista anunciava, é aquele de quem João fala sobre no capítulo 3 do Evangelho de João. Então, a boa notícia de Jesus, a qual Paulo serve, Paulo anuncia, Paulo trabalha, Paulo serve anunciando a salvação. Mas Paulo não vive só a salvação. A salvação é como se fosse, o Evangelho de salvação é uma ponte para a gente retornar ao plano original de Deus, que é viver debaixo do governo de Deus, é viver o reino de Deus.
Então, o Evangelho de Deus é o governo de Deus sobre nós. Se você abrir o capítulo 1 de Gênesis e for ler a parte da criação, você vai ver nos 5 primeiros dias Deus criando todas as coisas. No 6º dia Deus criando quem? O homem. Quando Deus cria o homem, Ele fala, no Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos abrir? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: e Deus disse, vê se essa não é uma boa notícia. Presta atenção, existe um Deus, Criador de todas as coisas, no qual todo conhecimento, toda ciência, tudo que existe está contido nele. Tudo veio dele, tudo é por ele, tudo que existe saiu dele, sem ele nada do que existe se fez. Então, por mais que a gente tenha habilidade para construir qualquer coisa, nós não conseguimos tirar nada do zero. Nós precisamos ter algo para construir. Você vai construir uma casa, você precisa do cimento, você precisa da pedra. E se você for voltando, você vai ver que os elementos são elementos de uma terra que um dia foi iniciada pelo próprio Deus, da qual saiu dele. E esse Deus diz que nos fez a imagem e semelhança dele. Versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E continua a boa notícia: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se rasteja sobre a terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, e de toda árvore em que há fruto, que dê semente, isso servirá por alimento de vocês. É ou não é uma boa notícia? Sermos feitos à imagem de Deus. E nós perdemos essa imagem a partir do momento que não somos mais, que o nosso espírito morre, a partir do momento que o pecado entra no mundo. Nós perdemos essa imagem. Nós não temos mais o domínio, nós não temos mais a autoridade, porque a autoridade que nos foi entregue, nós entregamos por conta da desobediência, por conta do pecado, por conta da desobediência. A autoridade que era sobre nós foi entregue a Satanás. E o que acontece? É necessário um plano de redenção, não a partir daqui, porque Deus ele não é surpreendido, não há nada que aconteça que surpreenda Deus. O cordeiro que foi morto, ele foi entregue antes da fundação dos séculos, já estava planejado, mas ele vem e pedagogicamente nos ensina, nos instrui, através da história dos hebreus, antes, através dos patriarcas, posteriormente, ele envia Jesus para nos salvar e trazer de volta a boa notícia da salvação de Jesus, nos traz de volta para a boa notícia do reino de Deus. Ser a imagem e semelhança do próprio Deus, viver o governo de Deus nessa terra, ser as mãos dele nessa terra, ser os pés dele nessa terra. Deus podia ter escolhido qualquer outra coisa, ele poderia ter escolhido trabalhar na terra através dos anjos, poderia ter escolhido trabalhar na terra ele mesmo, com suas próprias mãos, mas ele decidiu fazer através de mim e de você. E às vezes nós terceirizamos isso. Às vezes aquilo que
não é só responsabilidade, mas é privilégio da igreja. Nós terceirizamos e esperamos do governo. A gente não terceiriza o que é responsabilidade e privilégio da igreja para quem quer que seja. Assuma que tem coisas na terra que só cabe à igreja fazer. Tem coisas na terra que a igreja vai inspirar, mas é privilégio e responsabilidade da igreja fazer. Não espere. A gente cantou também aqui, a gente cantou várias coisas, várias palavras, né, vieram confirmando aquilo que Deus tinha colocado no coração. E a gente não falou sobre, né, eu passei aqui agora o esboço da ministração para a Vic. Então, quando a gente cantou, eleva os meus olhos para além, né, dos montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Gente, por melhor ou por pior que esteja a nossa vida aqui na terra, os nossos olhos precisam estar postos no Senhor. É dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa salvação, é dele que vem o que nós precisamos para viver nessa terra. E eu sempre costumo, né, dizer, as pessoas têm hábito no Brasil, perguntar, como que você está? Quase sempre as pessoas, quando te abordam, né, às vezes na mensagem, às vezes pessoalmente, e como que você está? E eu, por hábito, desenvolvi uma resposta que ela é meio que padrão para mim. Eu estou muito melhor do que eu mereço, independente de como eu esteja. Eu sempre estou muito melhor do que eu mereço, porque eu mereci a morte, mas em Jesus eu alcancei o quê? A vida, um dom gratuito derramado em meu favor, em seu favor. Então, por mais que doa algumas circunstâncias aqui na terra, porque nós ainda habitamos nessa barraca, né? O nosso tabernáculo ainda é feito de carne e osso e corresponde aos elementos dessa terra. Por mais que algumas circunstâncias ainda nos doa, ainda nos incomode, nós precisamos entender que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então, se as circunstâncias estão te abatendo, se as circunstâncias estão te abalando, eu temo ter que ser sincero contigo e dizer que você é um marginal no reino. Você está vivendo à margem daquilo que Deus separou para você, porque o que Deus separou para você é uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz circunstancial, não é uma paz que está ligado se as coisas estão funcionando, tudo bem. Se não está funcionando, então eu entro em crise. Se eu estou prosperando, tudo bem. Se eu não estou prosperando, eu entro em crise. Não, o reino de Deus, que nós fomos chamados, como Paulo foi chamado, no primeiro versículo de Romanos capítulo 1, ele foi chamado para o evangelho de Deus, para o reino de Deus, para o governo de Deus. E Paulo passou por naufrágio, Paulo passou por açoites, foi apedrejado, foi abandonado, e mesmo assim ele disse o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que eu quero é completar a carreira, o que eu quero é guardar a fé. Por quê? Porque Paulo entendia o que tinha sido pago, Paulo entendia o que tinha sido depositado, e Paulo entendeu que ele ia viver, custe o que custar, não aquilo que a pele dele sentia, não aquilo que a carne dele sentia, mas ele ia viver o que tinha sido liberado na palavra de Deus para ele, o que Jesus, o que o Espírito Santo tinha revelado para ele. E hoje eu e você não usufruímos do que foi liberado, do que está depositado, daquilo que foi pago. A gente pega a nossa bagagem, a gente pega o nosso carro e vai para casa de barriga vazia, porque a gente não entendeu que o almoço já está pago.
E às vezes a gente, mas eu não sou assim. Quando eu pego a parábola do filho pródigo, do filho gastador, do filho que pegou a sua parte na herança e foi embora, muitas vezes eu e você damos ênfase no pródigo, no gastador, naquele que foi embora. Mas esquecemos que na casa do pai tinha um filho que não sabia o que estava à disposição dele. Tinha um filho que não sabia que tudo que o pai tinha era dele. E esse filho fica chateado quando o outro retorna e o pai oferece algo daquilo que era dele, do pai, para esse filho que retorna. Poxa, pai, eu estou aqui te servindo e o Senhor nunca me deu nada. Esse foi, gastou tudo que você tinha, e quando ele volta, você ainda faz uma festa, você ainda mata um bezerro, você dá mais coisas para ele. E o pai responde: tudo que eu tenho é teu. Você não usufrui porque você não entendeu, porque tudo que eu tenho é teu. E nós vivemos muitas vezes no reino de Deus com esse espírito de orfandade. A gente não entende quem é o nosso pai e o preço que foi pago para que tudo que é dele seja colocado à nossa disposição. Gente, Deus decidiu trabalhar na terra através da igreja. Deus decidiu trabalhar na terra através da igreja. E a obra que a igreja empreende na terra é desejo de Deus. E venhamos e convenhamos, não é de um Deus, é do Deus, é o Deus, é o Todo-Poderoso. Não é um Senhor, é o Senhor dos Senhores. Não é um rei, é um rei de todos os reis. Se a obra é dele, ele decidiu fazer através de nós, você acha que ele não ia colocar sobre nós todos os recursos necessários para que ela avançasse e acontecesse? Será que não? Será que ele está brincando? Não, vou colocar eles lá, vou soltar eles lá, não vou dar nada para eles fazer, eles vão ter que fazer a minha obra, a minha vontade, sem recurso nenhum, eles que se virem. Esse não é o Deus que eu conheço. Toda a provisão necessária já foi derramada, toda a provisão necessária já foi depositada. É chegado o reino. É chegado o reino. E como a gente canta, haverá paz em mim, haverá paz sem fim, porque é chegado o reino. E não é de acordo com as circunstâncias que essa paz vai ser retirada de mim, porque independente das circunstâncias, é chegado o reino. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e declara isso para a tua alma ouvir: é chegado o reino. Faça disso uma verdade dentro de você agora. Espírito Santo, imprima isso. Imprima, Pai. Nós não vamos conseguir viver a realidade daquilo que está liberado para nós, Deus, se nós não tivermos isso fortemente impresso em nossos corações. Chegado o Rei, é chegado o reino, haverá paz sem fim, haverá paz em mim, é chegado o Rei. Sim, Pai. É chegado Aleluia. o reino, assentado está sobre o meu louvor. É chegado o Rei, é chegado o reino, fiel, Deus forte, poderoso.
poderoso, príncipe da paz. Oh, Ele é fiel, Deus forte, poderoso, príncipe da paz. Viva essa realidade. Não viva aquém daquilo que já foi depositado, está liberado para você. O reino foi inaugurado com Jesus. Hoje nós vivemos o reino e um dia tudo isso vai culminar. Vai chegar um momento de plenitude do reino de Deus. E nós estamos caminhando para isso. Mas não é plenitude porque aquilo que nós precisamos não está liberado. É plenitude porque nós não somos capazes de suportar ainda tudo que era o reino de Deus. Mas pode ter certeza, tudo que eu e você precisamos para viver nessa terra, acima das circunstâncias, e representando e avançando com o Evangelho, avançando com o reino, avançando com o governo de Deus, já foi liberado. Já está depositado. Só que para nós entrarmos no reino, nós precisamos nascer de novo. Então, se você está aqui nessa noite e nunca entregou a sua vida para Jesus, tem um texto em João capítulo 3, tem uma conversa. Jesus está conversando com um homem, um fariseu, um religioso da época dele, chamado Nicodemos. E Jesus está falando sobre a necessidade de nascer de novo. E Jesus fala: se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino. Não é entrar no reino, não é desfrutar do reino. Se não nascer de novo, não pode nem ver. Se você não nascer de novo, as coisas do reino de Deus serão loucuras para você. Como o Cordeiro falou, né? Dar dinheiro para o pastor vai ser loucura para você. Vai ser loucura. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se você está morto espiritualmente por conta do pecado e ainda não tem o sangue de Jesus cobrindo o seu pecado e te trazendo de novo à vida, você não é que você não consegue entrar no reino, você não consegue ver o reino. Então, se você está aqui nessa noite e ainda não teve a sua vida entregue a Jesus, não fez uma oração renunciando a sua própria vontade, renunciando a sua própria vida e fazendo de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, essa é a noite, esse é o momento, porque é chegado o reino. Só que não é para parar aí, é para a gente entrar para esse reino, porque somos a imagem e semelhança dele, fomos chamados a governar debaixo do governo dele. Aonde eu e você chegarmos, se tivermos sendo governados pelo Espírito Santo, ali está sendo estabelecido o reino de Deus. Se estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, nesse lugar vai estar sendo estabelecido o reino de Deus. Então é entrar pela salvação de Jesus e passar a viver o reino, que é o Evangelho de Deus. E muitos de nós ficamos maravilhados, que é para se maravilhar, realmente é algo extraordinário, com a salvação. E ficamos, como o profeta declara, ficamos na beira da praia, com água nos tornozelos, brincando, chutando, fui salvo, Jesus me alcançou. Mas tem novas medidas, tem o reino, tem água na cintura, tem água nos lombos, tem águas que só são possíveis de passar a nado.